Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e hoje vamos falar da partida de estreia do Alberto Valentim no comando do América no empate contra o Amazonas, lanterna da Série B. Será que esse empate é um resultado para se comemorar? Para enviar a sua mensagem, basta se inscrever no canal e, ao comentar, deixe também o seu like. Bom, hoje nós temos um programa mais curto. Nós vamos falar apenas dessa partida, né, desse empate do América contra o Amazonas nesta sexta-feira. Um resultado que, para as pretensões do América, para sair ali da zona de rebaixamento, né, não foi um resultado tão bom, a meu ver. Né, eu vi gente comemorando ontem, mas muito talvez em virtude aí, né, o América estar perdendo de 2-0 e ter conseguido nos últimos minutos aí um empate. Mais um jogo fraco do América contra um adversário fraco, em que dos 4 gols, 3 gols foram de pênalti, demonstrando aí a fraqueza ofensiva dos dois lados. Embora o América tenha feito um segundo tempo melhor do que o primeiro, a gente tem que ver que o América evoluiu muito pouco, né? E, na verdade, a gente nem podia esperar muito dessa primeira partida no comando do Alberto Valentim, considerando que ele chegou, se não me engano, na quarta-feira, né? O jogo foi na sexta, ele teve pouco tempo para dar treinamento, para mexer em algumas coisas, e o resultado acabou sendo mais ou menos aquilo que a gente estava esperando, não só a partida fraca, mas também o próprio resultado, né? Duas equipes, né, que fazem uma campanha muito ruim, né? Nós vamos começar falando desse jogo, mostrando qual foi a escalação, né, do Alberto Valentim, que na verdade surpreendeu todo mundo, porque ele começou com o Cássio no gol, né? Essa semana foi noticiado aí que o Matheus Mendes estaria sendo negociado com o time de Portugal, né? O time de Vespasiano, que é o dono do passe dele, colocou ele em uma negociação. A América tem direito de compra, mas não tem dinheiro, né, para poder comprar o jogador. E aí o Matheus nem viajou, né, com a delegação aí para Manaus. E, para surpresa de todo mundo, entrou o Cássio no gol, né? Porque a primeira opção seria o Dalberson, mas o Cássio, que dos 4 goleiros que o América tem, era o único, se não me engano, que não havia jogado esse ano. O Jori já tinha jogado, o Dalberson, o Matheus Mendes, e o Cássio deve ter pelo menos uns 2 anos, né, que ele tem ficado aí treinando com o grupo, né, desde que ele voltou dos empréstimos que ele esteve, e o Cássio nunca foi testado. E entrou justamente nessa partida contra o Amazonas. A gente pode até lembrar aí do goleiro Matheus, né, do irmão do Moisés, né, que também numa situação semelhante, sem ter sido testado, sem ter jogado nenhuma partida, entrou numa partida da Série B e depois não saiu mais do gol. E foi uma aposta aí do Alberto Valentim, né, com o Cássio no gol. Uma zaga voltou com os 3 zagueiros, né, Ricardo Silva, Lucão e Júlio César. Tivemos a estreia do Maguinho pelo lado direito, a permanência do Paulinho pelo lado esquerdo, já que os 2 laterais esquerdos do América estão machucados. O meio de campo com o Cauã Diniz e o Miqueias, e o ataque Figueiredo, do Bigode e Miguelito. Na verdade, começando Miguelito, do Bigode e Figueiredo, já que o Miguelito começou pelo lado direito, né? A gente pode dizer aí que o América melhorou ofensivamente, com uma opção interessante, né, pelo lado direito, né, porque a entrada do Maguinho, que é uma grata surpresa, né, um jogador já rodado, jogador de 33 anos, começou no Tupi, estava na Ponte Preta, chegou essa semana. O Maguinho fez aquilo que a gente estava cobrando do Mariano há muito tempo, que é o jogador, o lateral, que vai até a linha de fundo, né, e tenta cruzar para trás, ao invés de chegar só na quina, na intermediária, e fazer cruzamentos para a área, né? O América não tem, pelo menos nessa formação aí, apresentado pelo Alberto Valentim, e mesmo pelas outras formações, do próprio Anderson também, o América não tem um centroavante cabeceador, um jogador de área, né? E é tanto que a única bola, se não me engano, cruzada, que foi cabeceada com certo perigo, foi do Ricardo Silva ou Lucão, né? Que os zagueiros subiram para uma cobrança de escanteio, a bola voltou,
e aí houve um cruzamento do Paulinho pelo lado esquerdo, e eu não me lembro se foi o Ricardo Silva ou o Lucão, entrou cabeceando, uma defesa, uma cabeceada no meio do gol, né? Fora isso, o América não tem um cabeceador, né? Se você pegar a quantidade de gols que o América fez nos últimos, pelo menos esse ano, não estou falando nos últimos anos, nos últimos jogos, esse ano pela Série B, o Campeonato Mineiro, foram muito poucos, né? Se é que teve algum. Então não é uma jogada que para o América surte algum efeito, né? A gente teve a permanência do William do Bigode como centroavante, mais uma partida muito fraca dele, mais uma partida que inclusive foi substituído no segundo tempo, né? Entrou o Arthur, que ao meu ver está entrando até melhor do que o do Bigode, né? O América contratou o Arthur, o Weber e o Breno Teixeira, mas tem insistido como centroavante o Willian do Bigode, que tem jogado mais pelo currículo, mais pela experiência, mais pelo nome, mais pelo status, né? Mas tem jogado muito pouco, tem rendido muito pouco e não tem justificado a permanência dele como titular. Talvez fosse o caso de pensar, né? O Willian do Bigode entrando no segundo tempo, né? Alguma coisa assim. A gente não pode dizer que ele não é um cara esforçado, porque realmente ele corre muito, né? Mas não está na dele, né? Não está na dele e mais, né? Não está num momento bom dele, né? Que é uma coisa que já está acontecendo já há algum tempo. Ele teve no Fluminense, não esteve bem, foi para o Santos, não esteve bem, e veio para o América também não está bem, né? As opções de defesa aí, a gente vai voltar a mostrar o campinho, né? O trio de zagueiros permaneceu aí, Ricardo Silva, Lucão e Júlio César. Não é um trio muito técnico, né? A gente não pode negar, são jogadores esforçados, né? Mas tecnicamente ficam a desejar. O Maguinha, a gente já disse, fez uma boa partida, né? Uma boa estreia, né? Eu acho que tomou a posição do Mariano, né? Não sem dúvida, né? A gente espera aí que contra o Goiás ele permaneça, mesmo sendo uma partida que o América, talvez contra o Goiás, o empate possa ser um bom resultado pelo nível do adversário e pela posição que o adversário está, mas em termos de classificação, em termos de fugir do rebaixamento, talvez nem tanto, né? Porque o América precisa vencer, precisa distanciar. A gente vai mostrar daqui a pouco a classificação ali das últimas posições. E a gente teve lá de esquerda o Paulinho, que aos poucos vai se soltando, né? O primeiro jogo do Paulinho, ele foi muito mal, né? Ele, inclusive, sofreu vaias da torcida do América. Mas aos poucos, aí, sem o Dalbert e sem o Marlon, ele está começando a se soltar, né? E fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Stênio, o Stênio é um jogador de lado que corta muito por dentro, né? Então, no segundo tempo, o Paulinho ele ficou um pouquinho mais isolado pelo lado esquerdo, sem ter com quem jogar. Mas o primeiro tempo, em que o Figueiredo jogou ali pelo lado, ele e o Figueiredo fizeram boas movimentações. No meio, Cauã, Diniz e Miqueias, né? Com a saída do Cauã Barros. Agora nós temos poucas opções, né, ali para o meio. A gente tem o problema do Felipe Amaral, que está lesionado, e aí tem o Joseph também, mas é um jogador mais leve, não é um jogador tanto de marcação, e o Valentim preferiu colocar o Cauã Diniz e o Miqueias. Miqueias, mais uma partida fraca, ao meu ver, é um jogador que se esconde do jogo. Ontem a gente viu em determinado momento do jogo, os três zagueiros ali com aquele famoso toque de bola de um para o outro, tentando sair da defesa para o ataque, e não aparece nenhum jogador do meio. Quando aparece é o Cauã Diniz, que recua um pouquinho para pegar a bola, para tentar sair da qualidade no passe, mas o Miquel se esconde, é impressionante. E, para mim, né, o Miquel só joga bem quando está o Fabinho. Quando tem Fabinho no time, o Miquel rende bem jogando ao lado do Fabinho. Mas como o Fabinho está machucado e faz tempo, né? Mais uma partida muito fraca do Miquel, escondido, e no segundo tempo também foi substituído, né? O Cauã Diniz tentando fazer ali o primeiro combate, né? Mas é um jogador que reclama muito, um jogador que faz muita falta, um jogador que puxa a camisa, é um jogador que dá trombada, né? Então, o esforço dele, muitas vezes, vem acompanhado de um cartão amarelo. Na linha de frente,
a gente teve Miguelito, do Bigode, a gente já falou, e o Figueiredo. O Miguelito não fez uma das suas melhores partidas, né? O Miguelito é um jogador que muito esforçado, tecnicamente bom, não posso dizer que é um craque, mas é um jogador acima da média dos jogadores que a América tem hoje. Na última partida, já com o Giacomini, ele já foi colocado ali pelo lado direito, né? Que é a posição que, teoricamente, ele rende mais, né? Vinha jogando muito pelo lado esquerdo com o Henderson, né? E já com o Giacomini e com o Valentim, ele começou pelo lado direito. Também cansou, no segundo tempo também foi substituído. Uma tentativa do Alberto Valentim, o América já estava perdendo de 2-0, ele começou a fazer algumas substituições, né? Para o time ficar mais ofensivo. E acabou que o Miguelito saiu, né? O Miguelito foi substituído e no lugar dele entrou o Stênio, né? As substituições do América, desse time que vocês estão vendo aí na tela. O Miquel saiu para entrar o Elizari, o Calvin Diniz saiu para entrar o Iago Souza, o Miguelito saiu para a entrada do Stênio, do Bigode saiu para a entrada do Arthur Souza e o Júlio saiu para entrar o Tite Ortiz. Essa substituição, né, do Tite Ortiz para a saída do Miguelito, né, foi para tirar essa formação de ter sido esses 5, né, 5 na zaga, né, ou esses 3 zagueiros, né. Então voltou a formação mais tradicional, né, com 2 zagueiros e 2 laterais, e aí ele pegou o Tite Ortiz e jogou mais para frente para meter um pouco mais de força ofensiva. Talvez pelo Júlio ser o zagueiro mais novo, não sei, não entendi, né? Mas foi o Júlio que foi, vamos chamar assim, entre aspas, sacrificado, né? Dos jogadores, né, que entraram, a gente viu o Elizari, entrou muito nervoso no jogo, né? O Amazonas começou a fazer muita cera, ainda no primeiro tempo, assim que fez o primeiro gol, começou a fazer cera, no segundo tempo, depois do segundo gol, abusou das ceras, uma arbitragem muito fraca, que deu 5 cartões amarelos para cada lado, mas assim, o time do Amazonas abusou da cera. É lógico que, estando em último lugar, ganhando de 2-0, vencendo dentro de casa, é normal que as equipes tentem engordar o tempo, né, tentem ganhar tempo, só que o Amazonas, inclusive, teve até o lance ali dos refletores, né, que foram apagados ao longo da partida, ou quase no final da partida, uma coisa ridícula, né, e a gente sabe, quem já fez isso, o quão ridículo é isso, né, que essa situação, o time desligar os refletores aí para esfriar o adversário que estava fazendo pressão, que era o que estava acontecendo no segundo tempo, que o América começou a jogar melhor, né, à medida que o Alberto Valentim foi fazendo as modificações, né, a saída do Bigode e a entrada do Arthur melhorou bastante o time, a entrada do Tite Ortiz, embora ainda não tenha demonstrado o Ortiz, o jogador que a gente esperava dele, né, a gente estava esperando talvez um jogador do nível do Benítez, né, com uma qualidade do Benítez, alguma coisa assim, um jogador articulador, um camisa 10 tradicional, mas o Tite Ortiz ainda não fez isso, mas, né, foi mais um jogador com um pouco mais de qualidade ali no meio, especialmente a gente considerar que o Miquel não estava fazendo nada, e o Cauã Diniz é esse jogador de trombada, de agarrar, de fazer falta e tal. E aí a gente tem também que elogiar o Iago Souza também, que entrou muito bem, né? O Stênio, ao entrar no lugar do Miguelito, deu uma variação, né, criou novas oportunidades jogando na posição do Miguelito, mas, como eu disse, começou a cair muito para dentro, né, e deixou o Paulinho um pouco isolado ali para fazer jogadas pelo lado esquerdo. Os gols do América foram 2 gols de pênalti, né, 2 jogadas ali pelo lado direito com o Maguinho, né, a grata revelação desse jogo, a boa estreia do Maguinho, né, e com 2 jogadas pela ponta, abrindo, entrando dentro da área, 2 pênaltis claros, assim como foi o pênalti, né, a favor do Amazonas. O Cássio, talvez com medo aí de entrar com os braços, né, contra o atacante do Amazonas, preferiu entrar numa trombada de perna, né, e aí não tinha como não marcar esse pênalti a favor do Amazonas, como também não há o que se reclamar dos pênaltis marcados a favor da América,
apesar da arbitragem muito fraca, não é a primeira vez que a gente vê esse juiz, se não me engano, Jefferson, né? Apitando os Jogos da América, é um juiz muito fraco, mesmo para a Série B. Deixou o jogo rolar de uma forma até de muita trombada, muita falta, deixando muito lance correr, e no final ele perdeu totalmente o controle da partida. Nós vamos ver aqui agora os dados, né, a estatística do jogo, né, dessa partida entre América e Amazonas. Como a gente estava falando, um empate de 2-2, em que, apesar desse empate, né, que possa transparecer aí uma certa equilíbrio, né, a gente teve uma posse de bola do América muito maior, chutes a gol do América foram 16-12, chutes no gol, o América acertou 5, o Amazonas acertou 5, chances perigosas criadas pelo América foram 4, o Amazonas 3, o Amazonas teve 5 escanteios, o América 4, temos aí o número de passes completos do América, 346, né, durante a transmissão da partida de ontem, inclusive o pessoal da ESPN Disney Plus estava informando isso, né, o América é o time que tem maior posse de bola, consequentemente, né, vai ter o maior número de passes e passes completos, né, chutes de dentro da área, o América deu 6, o Amazonas deu 5, chutes fora da área, uma característica do América, né, chuta muito fora da área, mas às vezes, ou a maioria das vezes sem perigo, foram 10 chutes fora da área do América contra a sede do Amazonas, e 5 cartões amarelos para o Amazonas, 5 cartões amarelos para o América. Como vocês viram aí, né, o América teve maior posse de bola, né, mas, mais uma vez, aí, o América não soube reverter posse de bola, passos completos e tudo mais, em um resultado de vitória, né. Após o jogo, a gente viu aí em vários lugares, inclusive nas emissoras de rádio de Belo Horizonte, né, algumas pessoas comemorando o empate da América. E é triste, né, a gente, na atual situação, você jogando contra o lanterna do campeonato, que também não vence há um bom tempo, e o América no primeiro tempo, para mim, foi até dominado pelo Amazonas, chegava fácil aí a área do América, né, no campo ofensivo do Amazonas, e a gente, no final, tem que comemorar um empate de 2-2, né? É duro, né? Empatar com lanterna e comemorar. Mas é a realidade do América, né, que a gente espera que com o Alberto Valentim, né, isso mude, porque o América tem mais time, né, do que Amazonas, do que Paysandu, que Volta Redonda, e vários desses times aí, Ferroviária, pelo menos metade da tabela, aí o América tem mais time. Essa posição do América beirando ali as zonas de rebaixamento realmente não condiz, não só com a tradição, né, mas também com o elenco que o América tem, né. Para mim, né, tá ficando cada vez mais claro que nós temos uma grande deficiência ali no meio. E eu vou comentar aqui com vocês uma coisa que eu vi um dia desses aí, o nosso rival azul jogando contra o Santos, né? Eu vi o primeiro tempo, parte do primeiro tempo, e eu vi como é que o técnico deles, né, o Leonardo Jardim, se não me engano é o nome do técnico deles, ele adotou uma postura no time dele que o América podia adotar, né? Ele joga com dois volantes, um volante combativo e um volante criativo, de qualidade, que são os dois Lucas, né? O Lucas Romero e o Lucas Silva. Na hora que é para combater, combate o Lucas Romero. Na hora que é para sair com a bola, essa bola sai com o Lucas Silva, né? O América precisa adotar alguma coisa semelhante, né? Eu acho que o Elizari, né, que entrou pilhado ontem, né, estava falando ele, entrou muito pilhado aí com a cera, né, que o Amazonas estava fazendo, nunca viu o Elizari tão nervoso em campo, né? Eu acho que a gente poderia ter um esquema parecido, o jogador combativo, Cauã Diniz, ou o Felipe Amaral, e o jogador, o volante criativo de saída de bola, o Elisário. Não dá para a gente jogar com os dois volantes escondidos atrás da primeira linha do adversário, né? E ficam os nossos 3 zagueiros sem qualidade técnica, dando lançamento, vou chamar de lançamento, mas na verdade são chutões para frente, né? Para tentar pegar alguém lá na frente. Com o William do Bigode no ataque é pior ainda. O jogador sem velocidade, né?
E às vezes o América acerta, aí tendo o Figueiredo, que é até um jogador rápido, tendo o Stênio, tendo o Miguelito, às vezes até consegue pegar alguma bola quando essa bola chega mais à lateral. Mas normalmente são bolas desperdiçadas, né? O América sai mal com a bola, e aí seria uma opção, né? Quem sabe um meio de campo aí, 2 volantes, um criativo e um combativo, como estou sugerindo para vocês aí. A próxima partida do América é contra o Goiás, né, no próximo sábado, às 18 horas, lá em Goiânia. É uma partida dificílima, né? Essa sim, talvez, se o América empatar, a gente possa até pensar em algum tipo de comemoração, mas esse empate com o Amazonas, pelas circunstâncias, talvez tenha sido um bom resultado, né? Mas não dá para comemorar de forma alguma. Antes de falar da classificação e tudo mais, nós vamos falar aqui da nossa enquete, né? Essa semana a gente fez a nossa enquete toda quinta-feira por volta de meio-dia. Você pode entrar no canal do YouTube do Santos Americanos e votar. E a pergunta dessa semana foi: o que você achou da contratação de Alberto Valentim para técnico do América? Ótimo nome, deu 37%. Tem dúvidas sobre o trabalho dele, 13%. Péssima contratação, 6%. Era o que dava para contratar no atual momento do clube, 44%. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. O Alberto Valentim, ele não tem feito bons trabalhos, né? Falou em termos de recomeço na carreira dele, recomeço do América. O Valentim estava comandando a Ponte Preta na Série C, né? É um treinador que surgiu como auxiliar técnico lá no Palmeiras, foi efetivado, depois foi campeão sul-americano pelo Atlético Paranaense, teve para alguns importantes times aí do futebol brasileiro, da Série A, e de repente a carreira dele despencou, né? Ele dirigiu o Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, e de repente despencou e foi dirigir CSA, Atlético Goianiense e Ituano. No ano passado, né, ele até, o Ituano estava para cair e acabou caindo, né? Ele entrou para tentar salvar o Ituano do rebaixamento. Nas primeiras partidas, o Ituano até deu uma recuperada, mas depois não sustentou, né? E o Ituano acabou caindo. Agora, é um técnico, né? Com uma característica diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Que a gente viu aí o Anderson, a gente viu o próprio o William Batista, né? Que são técnicos que talvez, não sei se a gente pode dizer mais táticos, não sei se seria o termo, né? Mas o Valentim é um técnico mais vibrante, né? Ele ficou ali o tempo todo na beira do campo, gritando, tentando ajustar o time. E isso eu acho que é uma diferença, né, de treinador, que eu acho que nesse momento a América está precisando. Porque, embora o Adilson Batista, né, que é aquele técnico horroroso que teve no América aí, ficasse correndo, gritando, suando o tempo todo na beira do campo, e o time não rendia, né? Mas eu acho importante você ter um técnico na beira do campo que ajuste o time ao longo do jogo, né? Não é possível que você tenha que esperar o intervalo para fazer ajuste no time, dá para você ir orientando, dá para você ir chamando a atenção dos jogadores, especialmente nessa fase, né, que o Valentim está, que é de conhecer o time, né? Ele tem que ajustar o time, ele precisa acertar e colocar o time para jogar do jeito que ele acha o ideal. Nós vamos mostrar agora aí a classificação, né, lá de baixo, né, da turma que está, no momento, disputando para não cair, né? A gente só pegou aí do 10º lugar para baixo, né, considerando que o momento da América agora é de pensar em se safar da zona de rebaixamento. A gente não tem a pretensão no momento de pensar em outra coisa além disso, né? O América está numa posição muito ruim. Com o empate, chegou a 22 pontos em 22 jogos, é uma coisa impressionante. Tem apenas 6 vitórias. E abaixo aí vocês veem esse quadradinho vermelho aí, aqueles times que podem, que estão na zona do rebaixamento, sendo que Volta Redonda, Botafogo e Paysandu podem passar o América se vencerem seus próximos jogos. Volta Redonda tem os mesmos 22 pontos com a América, mas tem uma vitória a menos. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 21 pontos, o Paysandu também tem 21, e o Amazonas, com ponto conquistado no empate com a América, também ficou com 21.
Desses times todos aí, né, o único que o América poderia alcançar na próxima rodada, que é o 15º, é o Atlético, tem 24. Acima do Atlético nós temos a Ferroviária com 26, o Atlético Paranaense com 26, o Operário com 26 e o Atlético Goianiense com 27. São os times mais próximos do América. Mas o América aí tem o Goiás no sábado, né? E tem essa diferença grande aí de pontuação ainda aí para vencer, né? E para a gente torcer, né? Também a gente, aqui nos Santos Americanos, a gente sempre colocava aqui a rodada completa, nós estamos aí o Coelhinho, ou o Coelhão, né? Com o secador na mão, né? Que são aquelas partidas que nós vamos ter que secar os nossos adversários que nós vimos aí na classificação. Então nós temos o Botafogo enfrentando o Remo, jogando o Remo em casa, né? O Botafogo joga fora de casa, torcer para o Remo. O Volta Redonda joga em casa contra o CRB. O CRB é um adversário que está na atual situação aí, e está em 10º lugar, né? O Volta Redonda, se empatar, já passa o América. Temos Atlético e Criciúma nesse jogo. No caso aqui, o Atlético tem um ponto acima do América, né? Melhor, tem 2 pontos acima do América. Então é interessante aí que o Atlético também fique para trás aí no caso de uma vitória aí, por exemplo, contra o Goiás, o América ganha um pouco mais de fôlego. E temos a Chapecoense, que vai enfrentar o Paysandu. O Paysandu é mais um time que interessa aí para o América, que o Paysandu perca e não faça pontos, né? E para que o América sobrevive e fique com respiro aí, fora da zona de rebaixamento. Agora nós vamos falar de coisa boa. Você está sabendo que a churrascaria Brasa e Sal agora é parceira dos Santos Americanos? A Brasa e Sal é um verdadeiro refúgio para os amantes de uma boa carne e de uma cerveja ou chopp bem gelado. Além de servir as melhores carnes nacionais e importadas, a Brasa e Sal oferece ainda um ambiente familiar e com um divertido espaço kids. Ficou com vontade de conhecer? A Brasa e Sal fica na Avenida Miguel Perrella, 135, no bairro Castelo. E para incentivar a todos os fiéis seguidores dos Santos Americanos a conhecerem e desfrutarem de tudo isso, todos que forem ao Brasa e Sal e comprovarem que são inscritos no nosso canal do YouTube vão ganhar o primeiro chopp de 300 ml totalmente por conta da casa. Então aproveite logo essa promoção e vá ao Brasa e Sal para brindar momentos especiais. Não se esqueça, Brasa e Sal fica na Avenida Miguel Perrella, 135, no bairro Castelo. Se você gosta de nos assistir, não deixe de dar um like e se inscrever no nosso canal no YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por um dos aplicativos de áudio que o podcast está disponível. Isso vai ajudar que o programa alcance um número ainda maior de torcedores americanos. E se você quiser colaborar com a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com, da Caixa Econômica Federal. Você também pode nos ajudar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela durante o programa. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos que nos enviaram comentários, likes, se inscreveram no canal e nos acompanharam até aqui. Na semana que vem estamos de volta com Santos Americanos. Abraço a todos e até o próximo episódio. Santos